Beleza. Estamos iniciando mais um encontro, né, do Recomove. Eu só gostaria de deixar registrado, Celso, que nós estamos aqui com 21 participantes. Faz tempo que eu não vi essa sala tão cheia. Isso expressa o carinho, né, que nós todos temos por você. Então, assim, seja muito bem-vindo a esse encontro, né, essa prosa gostosa que você sempre nos proporciona. Eu só gostaria de dizer que você nos emociona e que essa música que o Felipe escolheu, né, que a gente decidiu, vamos, né, presentear o Celso com uma música, um bem-vindo, uma acolhida mais gostosa, mais quente, né? Eu sempre disse, o Celso foi um dos únicos autores que me levou eu às lágrimas enquanto eu estava numa palestra ali na Universidade Federal ali do Litoral. Aí eu olhei para minha amiga, ela olhou, não acredito que você está chorando. Eu falei, pois é, ele falou com o coração, ele falou tudo que eu precisava ouvir, e que aquilo mexeu muito. Você estava falando do amor crítico, né, que a gente tem que ter em relação ao estudante, e aquilo foi mexendo comigo. Quando eu vi, eu estava escorrendo, né, morrendo de vergonha, porque eu olhava para um lado, olhava para o outro. Eu digo, você é um grande urso que eu tenho vontade de abraçar, de me colocar nos braços assim, e dizer, nossa, queria aprender mais com você, porque é uma delícia sempre esse teu sorriso farto, essa tua história de vida que você traz, trazendo os amigos, trazendo a família, não deixando nada passar, sabendo que isso compõe a sua história, que você é assim porque tem os outros, né, que estão contigo. Mas, então, depois disso, eu queria passar para o Valdo falar um pouco de você, porque nada melhor do que esse teu amigo, né, que te acompanha sempre, que está na Uniprosa, que está aí junto com você nos encontros e tudo mais. Valdo, a palavra é contigo. Obrigado, boa tarde, Celso. Celso, eu ia me esconder atrás da tela, eu tinha para você que eu não ia aparecer, que eles iam te apresentar, daí a Paula chegou ali e disse, você não leu lá que eu mandei? Que era para você que conhece o Celso mais de perto, apresentar o Celso. Então, me puseram aqui no compromisso, tá? Mas é muito bom te rever, né? Aqui muita gente nesse horário, nós usamos esse horário nesse coletivo de formação continuada, né, que a gente chama Recomove, ressignificações continuadas do modo de vida e da educação. A gente vai evoluindo todos juntos, uns aprendendo com os outros. Nós usamos às 17 horas porque é o horário do turno, normalmente nós do trabalho, da turma que tem de manhã, turno pela manhã, tem o turno vespertino, né, à tarde, e antes de começar o da noite. Então, nós vamos sempre na primeira segunda-feira de cada mês, das 5 da tarde em torno de 18h45, porque 19 horas a turma trabalha. E é um provocar contínuo. O Celso já esteve aqui bem no início desse coletivo que pertence ao Moana, integra o Moana, né, Movimento de Alternativas para uma Nova Educação. Então, muita gente vai assistir a gravação depois, porque nós usamos as gravações, pusemos lá no YouTube, né, a gravação, para quem quiser acessar, fica lá. E já tem algumas do Celso lá, de outros movimentos, e tem de outros educadores também. Então, hoje a gente tem alguns convidados especiais aqui. Nós, da ANE, que é da atual turma da Alternativas, nos conhecemos bastante, porque a gente se encontra toda semana, virtualmente. Mas dá o destaque hoje, além do Isaac, que já fez uma fala inicial aqui, dá um destaque também para a Fátima. A Fátima, dias atrás, por provocação do Celso, pediu para eu apresentar a Fátima para a Baianada, né, para a turma dos baianos, e está aí também a baiana Maria Graciada, está aí. Então é um prazer em recebê-las. Mas meu papel aqui não é fazer isso, esse papel é a Paula que faz, né? Paula, eu optei só por gravar aqui porque a Ivone passou a falar antes de sair a gravação do YouTube, daí se eu mexer lá, ela corta tudo. Mas não tem problema, porque isso era uma segurança só das duas gravações.
Está gravando aqui no Zoom, depois eu baixo o arquivo e ponho no YouTube, né? Então, as pessoas que estão assistindo agora ou vão assistir essa gravação, sabe que é essa gravação também que vai para o YouTube. O Celso tem trabalhos de muito antes de 94, que foi quando efetivamente nós nos conhecemos. Tenho talvez a sensação de alguns de vocês, na medida que vão encontrando o Celso e conhecendo ele presencialmente. Eu tive essa alegria lá nos anos 94, 95, 96, quando a gente conviveu dentro do doutorado, tanto em módulos que a gente fazia, lá eles chamavam cursos, né, mas equivalente a disciplinas, como num grupo de pesquisa que nós integramos, que era da Selma Garrido Pimenta. E de lá nós continuamos a circular aí pela vida, muito juntos, muito próximos, muito identificados nos compromissos. O Celso é isso que a Ivone fala, essa pessoa bem agradável de conviver, muito fácil de conviver, um avô, né, um pai, um educador, que está sempre animado para o mundo que nos desafia. E em tempos atuais, a escolha do tema foi feita pelo coletivo aqui, conduzido pela Paula e conduzido pelo Felipe, pela Ivone, pela turma aí que integra esse coletivo, que vocês todos estão convidados, é sempre aberto. Deram um tema que para o Celso, que eu acho que ele é a pessoa, eu acho não, tenho certeza que ele é a pessoa que nós temos convivência mais pertinente para esse tema, que é a atratividade e os desafios da docência nos tempos atuais. É muito fácil a gente falar da docência e da atratividade do educador para o educador em tempos bons. O desafio é falar em tempos difíceis. E o Celso consegue ver alegria até nos tempos difíceis. Esse é o Celso. Ele, inclusive, quando a gente está muito pessimista, vem o Celso com uma tirada dele lá e nos anima. Então, falar qualquer coisa mais do que isso seria quase diminuir o impacto que ele nos causa quando a gente vai descobrindo em cada fala dele uma atratividade. Ele é o educador que nos motiva muito. Então, Paula, Ivone, turma, é um pouquinho isso que eu quero falar do Paulo. Minha identidade maior que o Celso é que nós somos avós ambos e nós gostamos de falar dos netos. Ao falar dos netos, nós falamos de educação. Então, a nossa temática é específica, passando pelos netos. Muito obrigada, Valdo. Complementando algumas informações a respeito desse nosso encontro do Recomove, que ocorre mensalmente, nas primeiras segundas-feiras de cada mês. Ele é aberto a todos, todas e todos que estejam disponíveis no horário, obviamente, das 17 horas, e queiram partilhar suas inquietações, suas perguntas, partilhar histórias de vida, seus saberes. Nosso próximo encontro é dia 6 de junho. Né? Eu sei que a gente tem um grupo no Telegram, que por lá também a gente não se restringe só ao encontro aqui, síncrono, mas temos o grupo Telegram, onde a gente partilha e dialoga muito também. Então, o convite é um coletivo sempre aberto a todos os educadores que estejam querendo fazer a sua ressignificação continuada. Né? E não há saberes mais, não há saberes menos, há saberes onde a gente constrói juntos e partilhando os saberes que a gente já tem construídos e ressignificando as nossas experiências coletivamente. Celso, eu passo a palavra para você, muito grata por ter aceitado esse convite de partilhar os seus saberes e as suas experiências, a sua história de vida conosco. Eu queria saber como é que você quer fazer essa prosa. Como é que a gente faz a interação contigo, se é para o final, se é ao longo da fala, e você nos avisa como é que você prefere. Muito obrigada, a palavra é sua, Celso. Opa,
Muito grato. Então, a Ivone falando, o Valdo falando, eu lembrei daquela... Uma vez o César Nunes, né, que era chamado pelo Paulo Freire de Cezinha, né? E depois de uma aula lá com Paulo Freire, o César fez uma série assim de referências elogiosas ao Paulo Freire, né? E aí ele falou: Cezinha, você só fala isso porque você tem isso dentro de você, né? Então eu diria isso também para Ivone e para o Valdo, as palavras de acolhida, aí, muito grato. Então a satisfação estar voltando aqui ao grupo, né? E essa temática, que é uma temática que me angustia muito, essa questão da atratividade da profissão docente, porque é claro que, antes de mais nada, isso implica no próprio futuro da profissão docente, né? Se a gente não tem jovens desejando ser professores, isso coloca em risco até a profissão docente e reforça uma certa visão de que o professor pode ser substituído por máquinas, coisas do tipo, né? Depois, tem a questão da atratividade como um elemento de motivação durante a formação inicial, né? Quer dizer, se o sujeito não pensa nem em ser professor, por que ele vai se interessar pelos saberes que estão sendo trabalhados ali na sua formação? E nós sabemos que um elemento básico para a construção do conhecimento é justamente a mobilização para o conhecimento. Então, essa é uma coisa que me preocupa muito, quando a gente vê nas formações, é claro que estou falando, não estou generalizando, mas algumas manifestações. Eu lembro, por exemplo, assim, uma vez eu recebi um convite do Banco do Brasil. Aí, quando veio o convite, falei, mas será que sou eu mesmo, esse Celso aí, né, Banco do Brasil, né? E falou, mas não é o senhor que tem o livro do Construção do Conhecimento? Eu falei, sou eu mesmo, então é o senhor. E aí eu fui em Brasília, uma formação lá são gerentes de banco que assumem o papel de mediadores, lá, de formadores, em alguns momentos necessários lá no banco, né? Uma coisa impressionante a curiosidade deles. Eu não dei um décimo do que estava planejado, né? E uma vez também aconteceu isso numa formação de juízes, né? Juízes e promotores, que a gente sabe que é um pessoal assim, mas ali na formação, como eram iguais, eles se soltaram e tal, né? E às vezes a gente vai em encontros com professores, né, que quase não tem pergunta, né? Então, fala, meu Deus, né? Que se passa, né? Uma atividade como a nossa, que é tão bonita, tão complexa, né? Então, eu acho que muitas vezes essa situação de não querer ser professor, essa falta de atratividade, é uma questão muito séria também na formação inicial, depois na formação continuada, né? E eu já vi muitos professores, quando nós estávamos implantando na escola a reunião pedagógica semanal, o HTPC, ATPC, GEIF, esse tipo de coisa, hora atividade, e o professor perguntava, mas para que hora? Eu vim aqui para dar aula, né? Para que hora atividade? Para que trabalho coletivo, né? E então esses são assim alguns elementos que me preocupam muito. E quando eu vejo algumas iniciativas que se propõem a ampliar a atratividade da carreira docente, me angustia o fato de que os elementos que são apontados são todos relacionados à base objetiva, né? Então, a questão de salário, a questão de condições de trabalho, que não tem a menor dúvida, são absolutamente fundamentais, mas não se fala nada específico da atividade docente, né? A boniteza, né? Como diria Paulo Freire, hoje nós estamos comemorando 25 anos do seu falecimento, né? E digo comemorando porque ele partiu, mas não nos deixou, né? Ele continua entre nós, né? Então, são um pouco por aí que começou essa conversa no grupo, e aí a Paula convidou para a gente ter uma conversa. Então, Paulo, eu pensei assim, eu preparei uma pequena apresentação. Seria muito legal que durante a apresentação as pessoas fossem
se colocando também, né? Que não deixasse para depois. Depois também a gente vai ter o tempo, mas seria legal que a gente já fosse interagindo, né? Aí, Então, as pessoas podem ir levantando a mão aqui. Você quer que eu te isso. avise ou você Quem me consegue avisa, visualizar? eu não consigo. Geralmente Tá eu não bom, consigo. Eu fico só com a apresentação. Aí você me dá um certo. toque, tá? Aí a Tá gente bom, para. eu aviso. Eu Eu aviso. Ok. gostaria muito que tivesse muitas interrupções. Interrupções não, muitas entradas, né? Não interrupção. Então, quem desejar falar ao longo da fala do Celso, então levante sua mão que aí eu vou informar. Tá ótimo. Ok. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Certo, estamos vendo a sua apresentação no PowerPoint. Tá ótimo, que bom. Bom, então, em busca da atratividade da profissão docente, né, eu queria começar, como eu tenho feito, mandando um abraço para todos vocês, para todas vocês, né, justamente em função disso que o Valdo falou, esse tempo difícil que a gente está vivendo, porque mesmo quem não perdeu um ente querido, mesmo quem não foi contaminado pelo vírus, o clima geral que a gente está vivendo é um clima difícil, é um clima de angústia, né? Um clima meio pesado. Então, eu tenho participado assim virtualmente de reuniões pedagógicas semanais, HTPC, e é muito comum, e mesmo no encontro dos nossos grupos, né, das sementeiras, da Uniprosa, do Moani, é muito comum um professor que se emociona, um professor que chora, né, porque tá pesado. Então, acho que a gente tem que se acolher muito. A gente tem que se acolher muito para poder enfrentar isso. E também para que a gente se acolhe para poder acolher os alunos também, que estão também numa situação bastante delicada, né? Paulo Freire diz que ninguém começa a ser educador numa certa segunda-feira, às 17h30 horas, né, da tarde. Né? Ninguém nasce educador ou marcado para ser educador. A gente se faz educador, a gente se forma como educador permanentemente na prática. Tá bom assim? Não. E na reflexão sobre a prática. Né? Então, esse constante movimento, a busca da praxis, né? E a prática e a reflexão sobre a prática. Então, como eu disse, hoje nós estamos aí comemorando, dia 2 de maio, 25 anos do falecimento de Paulo Freire. Estou recebendo uma mensagem aqui, não sei o que é. Só um momentinho, será que é a bateria? Não é a bateria, não sei o que é, Paulo. Agora passou o slide, viu, Celso? Ele estava preso, agora veio o slide. Ninguém começa a ser educador e tal. Estava com o teu endereço, tá? Tá. Agora ele está inteiro aí, tá? Não, ele está com a barra do PowerPoint, mas a gente lê bem direitinho no meio. Ninguém começa a ser educador numa certa terça-feira, às 4h da tarde. Tá? É esse o slide que está. Tá bom. Ele não está no modo de apresentação. A gente está vendo o slide e o PowerPoint inteiro. E o menu, página inicial, inserir, design, transições, a gente vê todo o PowerPoint. Interessante. Se não me engano, desculpa, boa tarde, né? Se não me engano, Celso, tem que ir lá na barra, lá embaixo, e abrir como leitura, que aí ele abre o slide total. No Zoom, parece que funciona assim. Aquelas barrinhas que ficam lá embaixo, bem embaixo do PowerPoint. Aí. Agora sim, a gente vê só o slide, sem ver os menus todos. Ei, Marcos, me salvou aí. Obrigado, hein? Então tá. Aí, não existe nada que me envergonhe de ser um professor. Eu sou um professor. Ensinar é absolutamente fundamental. Aqui tem toda uma reflexão sobre professor e educador. Eu defendo o professor com P maiúsculo, né, que é o Jequitibá do Rubem Alves, né? Não é um mero dador de aula.
Os antigos já diziam que para ensinar latim a João é preciso conhecer o latim e o João, né? O currículo escolar nós entendemos como um encontro dos currículos pessoais dos alunos e dos professores, né? Dos seus educadores, e esse encontro dos currículos, muitas vezes, ele se dá, pode se dar de maneira muito mais sofisticada, mas muitas vezes se dá de maneira muito simples. Um olhar, um sorriso, uma palavra, uma conversa, uma orientação, uma atenção, uma advertência, quando bem colocada, um material, um momento de convivência fora da sala de aula. Os alunos gostam muito disso, né? Uma atitude, uma iniciativa, um elogio do professor, um incentivo, uma mensagem, um texto, uma informação, uma dica, um pedido de desculpa. Pedido de desculpa pega muito bem, se é sincero, né? E os alunos incorporam isso numa boa e reconecta, né? Uma brincadeira, um projeto, né? Então, é preciso conectar para ter educação. Então, eu estou falando aqui de São Paulo, né? Estou falando aqui do Libertar, que é também a sede a reitoria da Uniprosa. Entrando aqui, muitos de vocês já conhecem esse espaço aqui, já estivemos juntos aqui, né? Mas entrando, essa é a visão que se tem, né, da entrada do escritório. Essa é a visão que eu tenho aqui, olhando na minha frente, tem essa estante aí com os livros. Aqui atrás de mim a visão, só que é de outro dia, não é a visão que vocês estão tendo hoje, estava outro arranjo. E aqui do meu lado esquerdo tem o cantinho Paulo Freire, onde tem as obras de Paulo Freire ou sobre Paulo Freire, né? E não sei se tem alguém conhecido nessa foto aí, mas eu gosto muito quando os educadores vêm aqui, que a gente pode estudar junto, que a gente pode partilhar as informações, né? E eu tenho também aqui o Museu do Brinquedo do Libertar, e resgatando lá aquilo que o Valdo falou do avô, e aquilo que o Isaac falou da formação já da primeira infância. E então esse é um cantinho mágico aqui, que fica na sala de baixo, onde eu estou aqui. E então, quando eu estou meio estressado, eu vou lá, vou arrumar as coisas, brincar um pouco. Aliás, foi aqui que surgiu a Uniprosa, uma conversa minha com o Valdo, né? E aí surgiu a ideia de a gente se reunir. Quando os educadores vêm aqui, também eles gostam de visitar o Museu do Brinquedo. E é muito legal ver esse reencontro com a infância. Eu brinquei com isso, tal, né? Então tem aí esse universo. E todos vocês estão convidados, assim, né, quando estiverem aqui para conhecer, né? E o melhor mesmo é quando os netos vêm aqui, né, vêm brincar, e a gente brinca junto, daí é o momento da grande realização, né? Eu tive o privilégio de ser aluno, ter sido aluno do Paulo Freire, de conviver um pouquinho com ele, e isso que ele fala aqui é muito pertinente. Na verdade, não me é possível não me é possível separar o que há em mim de profissional do que venho sendo como gente. Por uma série de circunstâncias, o Paulo Freire nós acabamos emprestando uma sala no colégio onde eu era coordenador, depois diretor, emprestando uma sala para o Paulo Freire lá para o Vereda, e aí a gente tinha o privilégio de cruzar com ele no corredor, e é muito interessante, porque o Vereda é um centro de estudos em educação popular. Mas virava e mexia, ele convidava a gente, por exemplo, tinha encontros sobre teologia da libertação, tinha encontros sobre educação popular, evidentemente, mas também tinha encontros sobre física nuclear, sobre arte, sobre teatro. Então, esse menino, né, tão curioso, isso aparecia também ali, né? Então, resgatando aqui, como a Ivone falou, um pouquinho da minha trajetória. Primeiro, a trajetória como é que chama? Fotográfica, né? Eu já tive cabelo, como vocês veem aí. E aqui um pouquinho da minha trajetória, né? Alguns elementos aí que são marcantes na minha vida. Mas um fato que eu queria destacar aqui é que eu não pensava em ser professor, eu queria ser cientista, e até por influência de um professor, que era meu avô, mas o que me chamava a atenção do vovô Felipe não era o fato dele ser professor, era o fato dele ser pesquisador. Eu achava incrível isso, né? Me lembro da biblioteca da casa dele, lá em Piracicaba, a gente entrava, assim, logo à direita tinha a biblioteca dele. Meu Deus, aquele cheiro de papel, de jornal, eu amava aquela coisa. E, na época, eu não sabia que um professor podia ser cientista, né? Hoje eu sei, procuro ser e tal. Então, eu fui fazer escola técnica, na escola pública, né? Nessa busca de ser cientista. Só que, como eu fui da primeira turma de eletrônica, eu mais 5 amigos fomos convidados para dar aula nessa escola.
Então, eu me formei em junho de 74, tive 6 meses de treinamento didático, e em fevereiro de 75, né, portanto, há 47 anos atrás, eu comecei como professor de profissão, né, de um jeito super errado, mas foi assim que eu comecei, né? Então, qual foi a atratividade imediata para eu virar professor? Primeiro que eu precisava trabalhar. Né, meu pai, ele era piloto de avião particular, nessa época estava aposentado, foi isso, 74, 75, houve um achatamento violento do salário, né, de aposentado. Então, ele tinha até dificuldade de me manter lá na República, onde eu morava de estudantes, então eu precisava trabalhar. E essa é a coisa muito legal que eu acho da formação. Eu defendo muito a formação do ensino médio e profissional, mas profissional, não essa pseudo-formação desse novo ensino médio que está aí, né? O salário era muito bom, né? Vocês vão ver agora em seguida aí que, com 6 meses de trabalho, eu comprei um Chevette 0 quilômetro, não à vista, mas eu pude financiar um carro 0 quilômetro, e além de sustentar a República, a minha moradia, e as condições de trabalho eram excelentes, porque a escola era uma escola estadual, mas ela tinha convênio com a União, tinha convênio com a Alemanha, de tal forma que eu trabalhava lá 40 horas, mas dava só 17 aulas. Então, vocês imaginam, né? É um pouco que a gente tem muitas vezes no ensino superior, mas ali no ensino médio. Agora, então aqui eu lá com o meu Chevette, né, e aquele entusiasmo, né, pelas condições oferecidas, né? Mas tem uma atratividade antecedente que me parece também que é muito importante nessa decisão que eu tomei, porque eu tinha professores na família, né? O meu avô era professor, minha tia era professora, uma outra tia era professora, um outro tio era professor. Também eu tinha professores que tinham me marcado muito, inclusive na própria escola técnica. Eu me lembro o Benê, que era um professor de matemática, né? Um excelente professor de matemática, mas ele tinha uma preocupação com a gente, ele tinha, porque jovens morando em república, então ele orientando, inclusive do ponto de vista das aventuras sexuais, aquela coisa toda, que era uma coisa muito presente ali, né? Então, professores que me marcam. E uma coisa também que eu sinto, assim, fazendo uma retrospectiva, o prazer da experiência de ensinar, porque lá a escola ela não era de educação integral, não tinha, porque nós estávamos em plena ditadura militar. Eu não tive história, por exemplo, não tive geografia, né? E tive OSPB, aquelas coisas da ditadura. Mas a parte de matemática e de física era muito forte. E nós tínhamos na escola, era de tempo integral, embora não fosse educação integral, nós tínhamos muitos clubes lá, tinha clube de kart, tinha clube de física, tinha clube de esportes, clube de rádio, né? E nós formamos uma comunidade de jovens que chamava NaCl, né? Cloreto de sódio, né? A gente chamava o sal da terra, né? E nessa comunidade, um amigo falou, olha, tem uma escolinha numa periferia aqui de São Paulo, que é uma escolinha tocada por umas irmãzinhas franciscanas, e tem alunos com muita dificuldade, então estamos dando uma aula de reforço de matemática, você não podia ir lá. Daí eu fui com ele, né? Acho que eu estava no segundo, terceiro ano da escola técnica, né? E aquilo lá me trouxe uma alegria incrível, porque eu vi que com aquele pouco conhecimento que eu tinha de matemática, eu pude ajudar muito aquelas crianças, né? Mas aquilo lá nunca tinha, mas eu sinto, pensando, analisando hoje, eu sinto que pesou na minha decisão, né, de vir a ser professor, né? E aqui eu vejo que muitas vezes há professores que ficam se culpando, né? Porque tem gente, isso a gente faz muito, né? Vocês devem ter feito também aquela apresentação que a gente faz nos encontros de professores. Então, tem gente que desde pequenininho já brincava de professor, queria ser professor, queria ser professora, e outros não, e aí muitas vezes eles ficam se culpando. Não, mas eu não. Então, eu lembro aqui do Sartre, né, na questão de método, quando ele fala, o importante não é tanto o que fizeram comigo, mas o que eu faço com o que fizeram comigo, né? Nós somos seres de projeto, né? Então, acho que um elemento fundamental, que a gente vai conversar depois também, é a gente se deixar encantar pela boniteza da docência, né?
Então, ao mesmo tempo que eu estava entusiasmado, também me veio já naquela época, uma certa perplexidade. Como é que eu posso virar professor sabendo tão pouco como é que o aluno aprende, como é que se dá a aprendizagem, esse tipo de coisa, né? E isso, eu tive a resposta disso na filosofia, em 82, depois de ter ido para engenharia, ter desistido, ir para o seminário, ter desistido e tal. E em 82 eu tive pela primeira vez o contato com a teoria do conhecimento, com a gnoseologia, com a epistemologia, e eu falei, é isso que nós precisamos, né? Precisamos saber como é que se dá o processo de conhecimento, como é que o sujeito, o ser humano aprende, né? E esse é meu tema de paixão, já vão 40 anos disso, né? Embora eu não saiba nada sobre isso, mas é o meu tema de paixão, né? E atualmente estou fazendo um pós-doutorado em educação, em dever criança, e os meus professores de pós-doutorado são os meus 7 netinhos, né? A mais novinha tem 2 anos, o mais velho tem 11 anos, né? Eles são os meus professores de pós-doutorado, né? Então, eu trago um pouquinho aqui uma reflexão sobre as grandes alegrias da docência. Eu até disponibilizei um texto aí, depois quem não pegou pode pegar com a Paula, né? A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. E ensinar e aprender não podem dar-se fora da procura, a questão da curiosidade, né? Fora da boniteza, a questão da estética, e fora da alegria, né? Essa fruição básica que deve acompanhar a nossa atividade. Então, isso está na pedagogia da autonomia, e o Spinoza também traz lá na ética que a alegria é a passagem do homem de uma perfeição menor para uma maior, né? Então, a alegria tem a ver com o crescimento da potência, né? E aí, lá no livro de currículo, eu desenvolvo esse conceito de zona de autonomia relativa, que para mim é um conceito assim importante, porque ele resgata a nossa potência e, por isso, resgata também a nossa alegria. Porque muitas vezes a gente só olha o limite externo e não olha o limite interno. E então, essa coroa circular entre o limite externo e o limite interno é o que eu chamo de zona de autonomia relativa, azar, né? Ou seja, aquilo que a gente pode fazer já e que muitas vezes, se a gente não fizer, ninguém mais pode fazer. Aquela situação, por exemplo, sala de aula, está começando um clima de bullying, né? Naquele momento, se o professor não fizer a intervenção, ninguém mais pode fazer, a não ser que o aluno, mas aí já supõe um nível de desenvolvimento dos alunos que normalmente as escolas não têm, infelizmente. Se fosse na ponte, né, Fátima, isso certamente já estaria, os próprios alunos já fariam a comissão de ajuda, já iam intervir ali. Mas, então, se o professor não intervém, não tem como o diretor intervir, o coordenador pedagógico, então, coisas que estão na nossa zona de autonomia relativa. Isso pode fazer uma diferença enorme entre um professor e outro, né? É claro que sempre existe uma zona de repressão, não estamos negando isso, mas, por outro lado, também sempre tem uma zona de autonomia relativa, um espaço de liberdade. Mesmo quem está no presídio de segurança máxima, ele tem a sua zona de autonomia relativa, porque o sentido que ele vai dar à sua prisão, o uso que ele vai fazer do pouco tempo livre que ele tem, depende dele. Então, como eu disse, essa possibilidade, né, que nós descobrimos que nós podemos fazer coisas já, porque, como eu disse, tem professor que fica esperando o dia que o sistema mudar, o dia que o salário mudar, o dia que... aí, então, as coisas vão mudar. Fala, Fatinha. Precisa ligar o som. Eu fico muito contente quando você fala da autonomia relativa, porque aqui há tempos, há coisa de 1 ano, 2 anos mais ou menos, houve uma moça que fez uma tese de mestrado na Ponte, e então ela chegou à conclusão que as crianças em educação física, elas não tinham autonomia. E eu fiquei assim, disse, eu não estou a entender o que ela quer dizer com isso. Comecei a ler a tese, e depois ela disse, não, é que eu servi-me das leituras que fiz de Paulo Freire para chegar a essa conclusão. Então,
Eu penso que é muito bom a gente pensar nisso, nessa questão da autonomia. O que é isso da autonomia? Até para Paulo Freire. Porque as pessoas fazem muita confusão do que é autonomia. Isso. Ela não viu todo o trabalho que foi feito antes das aulas, mas ela, ao assistir às aulas, ela achou que pelas crianças fazerem coisas que estavam programadas, mas como o professor liderava a aula, porque estavam a fazer um trabalho que tinham determinado que era aquilo que eles iam fazer, ela considerou que isso não era liberdade, isso não era autonomia. Isso eu acho, inclusive, Fátima, que a força que ganhou a escola cívico-militar tem muito a ver com isso, essa confusão que nós temos em relação à questão da disciplina, porque parece que você exercer a autoridade é ser autoritário, né? Há uma confusão enorme aí, né? Nos encontros, sobretudo quando eu trabalho a questão da disciplina, eu pergunto, né? É preciso autoridade, né? E quase sempre a resposta é não, né? Porque o conceito que eles têm de autoridade é um conceito equivocado, é um conceito ligado ao autoritarismo. A autoridade, no limite, é a capacidade de fazer o outro autor, né? Não tem nada a ver com o autoritarismo. E isso que você falou é muito importante, porque a questão, né? Aquilo que vai acontecer, que ela viu na sala de aula, aquilo é fruto de um processo, houve um planejamento conjunto, houve uma conversa, uma discussão para chegar àquilo. Né? E agora ela viu uma parte do filme, ela não viu o filme todo, me parece. Né? Muito bom. Ou pode ter visto uma parte do filme e a parte que devia ter visto, mas não interpretou, não a conseguiu ver, porque não entendeu os conceitos que estavam por trás da praxis, né? Perfeito. Que é isso que é o grande problema quando as pessoas fazem visitas ou estudos com pouca durabilidade e sem compreender o que estão a ver. É verdade. Valdo? Só avisar, Celso, que aqui desandou o mundo de chuva. Se cair a conexão, um de vocês vai ficar linkada num de vocês que estão de co-anfitrião. Daí só apertar o gravar, não apertem ainda, só se eu cair, tá? Para depois eu emendo a gravação. Pronto. Ótimo. Tudo bem. Maria? Maria Graciada. Quando você fala disso, né, essa zona de autonomia relativa, me ocorre muito o que a gente está vivendo aqui agora, que é um estado depressivo muito profundo dos nossos jovens aqui no nosso caso, entende? Uma apatia, uma coisa e que não tem a ver com, mesmo num ambiente de afeto e tal, a gente está enfrentando esse desafio gigante, sabe? E enfim, né? É bem desafiador. Queria que você falasse um pouco desse, porque eu sinto que não somos só nós, né? Eu vejo isso uma colocação geral. Como atuar nesse caso, nesse momento, né? Pandêmico, enfim. O Spinoza coloca, né, que tristeza é o que sentimos ao perceber que a nossa capacidade de agir encontra-se diminuída ou entravada. Então, por isso que eu acho que esse conceito, né, da zona de autonomia relativa, que se aproxima muito lá com o inédito viável lá do Paulo Freire, né? E ele é importante para poder justamente resgatar em qualquer um de nós, especialmente no jovem, né? Essa alegria, né? E o Spinoza também fala, né, que um afeto triste, né, só pode ser superado por um afeto alegre e de maior intensidade. E aí também eu vejo um elemento que tem faltado muito, tem chamado de déficit de utopia, nas escolas, que é muito aquela coisa, né? Você tem que estudar para garantir o seu lugar no mundo que está aí. E o jovem, sobretudo o jovem mais sensível, ele fica muito angustiado com isso, porque ele está vendo que não tem lugar para todo mundo, né? Então, quando os adultos
não tenho o que dizer, de novo volta o Spinoza aqui, né? Afectos, né? Ser afetado, mas afetar também. Então, hoje em dia, muitas vezes, há essa... nós temos que ouvir, ou temos que ouvir o jovem, temos que ouvir o outro. É verdade, mas nós temos que falar também, né? Onde é que está a nossa potência narrativa, né? E aí vem, inclusive, esse trabalho que vocês estão fazendo aí, no Instituto e na comunidade, aí, que é a questão dos sonhos, né? Então, resgatar esse papel dos sonhos, né? Então, eu entendo que nós temos essa coisa, esse dever, né, de, junto com os jovens, reafirmar, né, que um outro mundo é possível. E quando a gente vai descobrindo coisas na comunidade que nós podemos fazer, né, e assim como na escola, né, porque eu entendo que a função da escola, a grande, né, é compreender o mundo que nos cerca, nós temos necessidade de viver num mundo que faça sentido, usufruir o patrimônio acumulado e transformar essa perspectiva da transformação, né? Há muito tempo atrás, o Josué de Castro já dizia, né? O mundo daqui a algum tempo vai ter 2 tipos de pessoas, né? Os que não comem porque não têm o que comer e os que não dormem de medo dos que não comem. Então, é esse mundo que a gente vai oferecer para o jovem, né? Garanta o seu, seja o melhor. Então, ir descobrindo, né? Isso vai desde a educação infantil, que a gente pode falar, olha, o mundo não tem coisas bonitas? Tem, mas também não tem coisas que não são tão bonitas. E a nossa escola? E a nossa sala de aula? O que a gente pode fazer aqui para transformar a nossa sala de aula? Então, desde cedo, a gente vai chamando, e quando vai chegando no ensino médio, esses projetos vão se tornando mais robustos, né, com uma maior interferência. Então, eu acho que é esse desafio mesmo, né, Maria? É um desafio muito grande. Mas a gente descobrindo coisas que nós podemos fazer já, né? Essa potência vai resgatando a nossa alegria, né? Mas eu te ouvindo falar também sinto, né, que essa coisa da verdade, né, Celso, não de uma verdade única e messiânica, mas uma verdade própria, né? Porque eu acho que isso também gera uma angústia em nós, quanto educadores. Então, também compartilhar isso, sabe? Tá ali inteiro, sabe? Tá falando, cara, eu tô angustiado com a sua angústia, eu não sei muito o que fazer. De repente, quem sabe a gente descobre junto, né? Sei lá, te ouvindo falar, me vem essa... É isso mesmo, porque o menino lá, o Felipe Merier, ele coloca isso, né? Nós temos que reconhecer a nossa situação de impotência. Porque se os alunos quiserem, eu estou pensando agora numa situação específica de sala de aula, né? Se os alunos quiserem, eles acabam com a gente, né? Se eles combinarem, você não consegue dar aula de jeito nenhum, né? Então, a gente tem que reconhecer, e esse reconhecimento, como você colocou muito bem, dessa verdade, olha, né, mesmo numa situação de indisciplina ou de não aprendizagem, mas, sobretudo, numa situação mais de indisciplina, João Vitor, né, eu sou professor há 47 anos, né? E eu percebo que eu não estou conseguindo interagir com você, né? O que está acontecendo? Como é que a gente poderia caminhar junto, né? Então, reconhecer, né, sinceramente a nossa limitação, sair do nosso lugar de onipotência, né? E revelar, enfim, a nossa humanidade, como a Ivone colocou no começo, né? E isso, vamos procurar junto, ninguém está sabendo, né? Está muito confuso, né? Hoje de manhã eu e o Marcos estávamos no encontro lá com o Luciano, né, nos conversadores, né, que, meu Deus, que nó, né, que a gente está vivendo em termos da organização global, né, esse desmonte do trabalho, essa coisa toda. Então, a gente tem que reconhecer isso, né? Acho que isso acaba nos aproximando e buscando para buscar junto, né, a nossa humanidade, né, a nossa... Posso ir um pouquinho mais? O Valdo está com a mão ou ficou daquela hora? Acho que ficou daquela hora. Tá. Então, aí eu faço um joguinho de palavra, né? Que o Paulo Freire falava tanto do esperançar, né? Aliás, você sabe que ele não falava, né? Quem fala esperançar, na verdade, foi o Mário Sérgio, né? Mas tem tudo a ver com... Eu não achei esperançar em nenhuma obra dele, nem na pedagogia da esperança, né? Mas o conceito de esperançar tem tudo a ver com a obra dele, né? Então, aí eu estou provocando aqui o esperançar, né? A zona de autonomia relativa como um espaço de esperança, portanto, de alegria, de potência, né? Agora, a gente pode ter distorções das alegrias, das grandes alegrias, né?
Uma distorção é contentar-se com pequenas alegrias. É bom ser professor porque você encontra emprego em todo lugar, é bom ser professor porque você tem mais férias, é bom ser professor na escola particular que você ganha bolsa para o teu filho e tal. Isso são pequenas alegrias, isso aí não sustenta uma profissão, não sustenta, né? Uma outra distorção é a questão da tristeza, então, que aí é essa questão mais profunda que a gente tem que analisar, tem que se confrontar, e aqui eu acho que a gente poderia conversar muito sobre isso, porque a questão do sofrimento, ela tem que ser uma coisa incorporada, né? Nós não podemos princípio de prazer e princípio de realidade, dizia o Freud lá, né? Eu gosto muito da Viviane Mosé quando ela fala, a minha opção é pela vida, e a vida tem a alegria, mas também tem a tristeza, então a gente tem que também saber trabalhar com isso, né? E a Simone Weil tem umas reflexões belíssimas, né? Simone Weil é uma mística, uma filósofa, uma líder operária, né? um grande ser humano, e morreu muito cedo, mas ela viveu, inclusive, a condição de operária na França para ver como é que os trabalhadores sofriam, trabalhou na Renault e tal. E ela tem reflexões assim, porque o sofrimento ele nos põe no chão, né? O sofrimento nos tira as ilusões. Então isso pode ser profundamente educativo, desde que a gente assuma como uma parte do nosso desenvolvimento. E tem também o Viktor Frankl, né? O grande Viktor Frankl, que desenvolveu a logoterapia, a terapia através do sentido, a partir do sofrimento dele lá e daquilo que ele observou nos campos de concentração na Segunda Guerra Mundial. Ele percebeu que quem atribui um sentido ao que estava acontecendo ali tinha uma outra qualidade de vida, embora a hora dele ir para a câmara de gás pudesse ser a hora seguinte, o instante seguinte, né? Então, toda a questão do sentido, da produção de sentido, que é uma das coisas que a escola também pode ajudar muito. E depois tem as alegrias patológicas, é impressionante, né? Tem professor que aquela previsão que ele faz logo no começo do ano, de aqueles alunos vão ser reprovados, quando chega no final do ano e de fato os alunos são reprovados, tá vendo? Eu não falei, eu acertei, né? É uma coisa louca isso, né? Você não acha isso em outra profissão. Imagina um engenheiro falando, tá vendo? Eu não falei que a obra ia cair, caiu, olha, né? Tá vendo o dentista? Tá vendo? O dente ficou doendo, eu falei que ia ficar doendo, né? O advogado, perdi o processo, tá vendo? Eu falei, né? Então, aí é uma coisa, precisamos fazer uma psicanálise aí da docência, né? Que eu acho que tem muito a ver justamente pelo fato das pessoas virarem professores, né? E não encontrarem ali um sentido mais profundo, mas existem alegrias patológicas também, né? E a questão da atratividade da... Oi, Paula. Celso, quando você comenta da questão da tristeza, eu me lembro também muito de muitos relatos de professores sobre a questão do adoecimento docente. Né? Não é simplesmente a gente, não vou ser mais triste, a tristeza não existe, não é isso. Mas há um agravamento da tristeza, do estado de infelicidade e de descrença, de desespero, que levam ao adoecimento. Uhum. E quando eu li o texto que você nos encaminhou, eu fiquei pensando muito assim, de também olhar para o lado saudável, sabe? Dos vínculos, das relações, de como nutrir esses vínculos e relações e afetos, para que, não é ignorando a tristeza, mas encontrando o que nos dá motivação, vontade, brilho no olhar. Né? Então... Mas o adoecimento, a gente vê muitos relatos, muitos estudos feitos a respeito do adoecimento. O mal-estar docente, né? Burnout, né? Que tem uma série de situações assim que são o burnout, inclusive, não é só do professor, né? São várias, né?
também a enfermeira, o carcereiro, tem várias situações que são muito estresse, muita pressão, pouco recurso. Mas um elemento que eu vejo aí, Paula, é essa questão do sentido, né? Porque como eu vou só deixa eu colocar um pouquinho aqui. Se o professor não encontra sentido em sua atividade, não há condição objetiva, né? Condições objetivas que possam realizá-lo. Se ele não vê um sentido maior, ele pode ganhar, sei lá, 40 mil por mês, pode ter 12 alunos em sala de aula, pode ter laboratório do que ele quiser, mas falta uma coisa. A gente vê, inclusive, isso em algumas situações, né? Você vê grandes empresários que são grandes consumidores de cocaína. Né? O cara é hiper, mega blaster rico, né? Não anda de carro, só anda de helicóptero e tal, mas tem uma frustração, porque, né, ele percebe que ele não. Aquilo que o Isaac falava, né? Qual é a nossa, logo no começo, qual é a nossa. A gente está aqui nesse mundo a passeio, né? Ou a gente tem um horizonte, uma perspectiva maior. Então, essa questão do sentido parece uma coisa, como diz o Rubem Alves, né? Com sentido você não vai arar a terra, você não vai encher o tanque do carro, né? Mas com sentido você vai satisfazer essa necessidade de viver num mundo que faça algum sentido. A Françoise Doutor, ela fala isso, né? Se a gente não encontrar um sentido, a gente vai à loucura. Então, são coisas assim absolutamente. O Viktor Frankl, aqui vem toda a questão também, todo o estudo que ele fez sobre a questão do sentido, né? E, por outro lado, isso que você trouxe também, porque nós temos, né, que é uma das fontes da alegria, que é o encontro humano, nós temos essa possibilidade, um professor que se abre, né, que ele não vê o aluno como aborrecente, né, ele não vê o aluno como o pestinha, né, que ele consegue, sobretudo com as crianças, né, porque você tem ali o devir em ebulição, né, então, agora, para isso, tem que ter uma abertura, né, e tem que ter um primeiro passo, né, tem que ter tem uma citação lá, acho que vai até aparecer, se eu não me engano, como é que ele chama? Me fugiu agora, o livro está bem ali, não consigo ler que está. Né? Oh, meu Deus. Que ele fala assim, do Martin Buber. O livro chama As Histórias do Rabi. Ele fala assim: o mestre orienta os discípulos, e nos momentos de depressão, os discípulos reorientam o mestre. Eu fico arrepiado aí, porque isso aconteceu comigo, né? Momentos difíceis da minha vida, eu fui resgatado pelos meus alunos. É uma coisa incrível. Agora, para isso, você tem que ter estabelecido o vínculo antes, né? Tem que ter feito a conexão. E tem colegas que ficam impressionante. Eu vejo algumas conversas, só fala de salário, só fala mal de alunos, só fala mal, e não tem nada da boniteza, da especificidade do nosso trabalho, né? E eu lembro, inclusive, situações assim de amigas, né? Muitos de vocês conhecem a Miriam, a Augusto, que faz parte da Uniprosa e tal, e é uma excelente professora, e tão excelente, ela foi destacada, daí ela foi convidada para fazer parte da equipe de direção lá da Secretaria de Educação de Guarulhos, e chegou um momento que a Miriam começou a entristecer. Eu falei: Miriam, pelo amor de Deus, volta para a sala de aula. Porque quando você trabalha com adulto, é muito difícil, você faz, né? Agora, com criança, não. O que você faz, eles retornam, né? Eles dão retorno. Então, a gente tem que encontrar essa alegria maior. E está ali, na frente, né? Ou do lado dele, né? Então, são aberturas, né? Um pouquinho mais aqui. Então, quais seriam, do meu ponto de vista, as grandes alegrias da docência? Nós exercemos uma atividade extremamente relevante. Me desculpem as outras atividades, mas eu acho que quem trabalha em saúde e educação estão em áreas extremamente relevantes, não é? Então, a contribuição que nós damos para o desenvolvimento econômico, ambiental, social, cultural, político, e, sobretudo, o desenvolvimento humano. Até porque, se a gente considerar o que as crianças sofrem, o que os jovens sofrem nas suas famílias, né,
E ainda hoje de manhã, no nosso encontro, a gente falava isso, né? A escola acaba sendo hoje um dos poucos espaços onde se pode tentar uma conversa, se pode tentar um diálogo. É impressionante como os outros espaços está sendo cerceado, né? Então, a escola acaba sendo um espaço de possibilidade de humanização. É claro que muitas vezes a escola também contribui muito para a desumanização, mas ela tem esse potencial também de humanização. Então, a filogênese nos coloca no ponto, né, da hominização. Nós nascemos homo sapiens, né? Mas é na ontogênese que nós vamos nos humanizar. Nós não nascemos humanos, né? Nós nascemos com uma carga genética possível de humanização, mas nós precisamos aí de todo esse da cultura, da relação com o outro, tudo, para virarmos humanos, né? Por isso que o papel essencial do professor é ser um especialista em humanização, acima de tudo, até porque o primeiro conteúdo que o professor leva para a sala de aula é ele mesmo, né? Então, também, a contribuição para o sentido da existência, através dos saberes, o professor ajuda que o aluno possa atribuir um sentido à existência. Não se trata do professor dar o sentido, né? Não se trata do professor mas de propiciar que o aluno construa o seu sentido, o seu projeto de vida nesse sentido mais amplo, né? E aí o Viktor Frankl ele fala dessa neurose noogênica, né? Que é essa neurose do nous, do espírito, né? Que é a tensão gerada pela forte dúvida ou pela percepção da falta de sentido para a existência. A gente está vivendo muito. O que a gente está fazendo nessa vida maledeta ou benedeta aqui, né? Depois, essa questão toda do encontro humano, é impressionante. Né? Nós estamos lá com 25, 35, 40 anos, 45, 66, e os alunos estão lá com 11, 12, 13, né? 4, 5, né? 18, 19, 20. Então, a gente tem ali uma fonte de renovação o tempo todo, né? Esse encontro humano, né? E aqui lembrei da recepção das crianças da minha classe quando cheguei na escola ontem. Eu estava muito preocupado com a minha filha, que está com a alergia muito forte. Estava chateada com a forma que fui tratada na hora da consulta. Por conta disso, pensei que teria muita dificuldade de dar aula, mas, para minha surpresa, foi um dia maravilhoso devido à manifestação de carinho que recebi das crianças. A profissão docente não é fácil, mas, ao mesmo tempo, ela propicia a oportunidade de vivenciar esses momentos primorosos, momentos que ficarão na memória para sempre, um presente que não tem preço. É uma professora lá de Guarulhos que disse isso, né? Depois, a terceira grande alegria é a alegria da aprendizagem, porque para ser professor a gente tem que estar sempre aprendendo. Isso vale para toda a profissão, mas vale muito para a docência, inclusive pela especificidade. Nós temos que aprender para ensinar. Então, a nossa aprendizagem ela tem que ser ainda mais qualificada. E aí vem aquela questão que eu sempre provoco os professores, né? O aprender leva ao conhecimento, né? Leva à aprendizagem, isso traz um prazer, né? O Freud compara o prazer de conhecer ao prazer sexual, né? E então eu sempre coloco o professor, né? Professor, professora, se a sua vida sexual não vai muito bem, estude mais, pesquise mais, você vai ver a diferença que isso vai fazer, né? Porque, na verdade, quando você está estudando, quando você está pesquisando, você está mexendo na mesma coisa que é a libido, essa força. Pode ver, todo professor pesquisador tem um sorrisão, toda professora pesquisadora tem um sorrisão, né? Que tá, você pega o professor com aquela cara toda, então realmente não está vivendo essas grandes alegrias, né? Então aí vem essa questão do devir professor, do vir a ser professor, que tem muito a ver, no meu entendimento, com o devir criança, com o vir a ser criança, né? Então, para mim, é importante ter a infância, o devir criança, a infância como projeto. Então, cultivar, preservar e lutar para garantir o direito ao desenvolvimento pleno das características essenciais de uma criança que não teve a sua infância roubada, uma criança que não foi imbecilizada, que não foi domesticada, que não foi enquadrada, que não foi abusada, uma criança que é desejada, amada, cuidada, estimulada, né? Primeiro em todas as crianças, porque esse direito vem sendo negado de maneira sistemática no mundo, né? E aqui também no Brasil, é impressionante. Esses dias mesmo vieram a morte daquela menina, né? Indígena, meu Deus, que
que barbaridade, né? Depois de um abuso violento, e também garantir, lutar por isso, e nós, adultos, que significa resgatar a nossa criança interior. Né? Todos nós temos uma criança interior, há um menino, há um moleque morando sempre no meu coração, toda vez que o adulto fraqueja, ele vem para me dar a mão, só que muitas vezes a nossa criança interior está magoada, está judiada, né? Então a gente tem que acarinhar muito a nossa criança interior, e essas características, né, muito sinteticamente, seriam um pouco essas aqui, né? A alegria, impressionante como a criança tem essa alegria, ao contrário daquela cara de aquela tristeza, aquela cara emburrado de muitos adultos, a brincadeira, a ludicidade, tem adulto que é incapaz tem muito adulto que se leva a sério demais, né? A curiosidade, o encantamento, que é um elemento fundamental, tem adulto que perdeu isso, a interatividade, como a criança quer se comunicar, tem adulto que não quer nem chegar perto do outro, a ingenuidade, a crença, a pureza, a confiança, como é lindo isso. É claro que uma criança que não foi enganada, que não foi abusada, e tem adulto que é extremamente desconfiado, não confia em ninguém, uma coisa horrível. Depois a atividade, a presença, o brilho, a vivacidade, a potência vital, a pulsão de vida. A criança está inteira naquilo que ela está fazendo. Isso é uma coisa muito linda. Os gregos até falam de aion, né? O tempo que não é tempo, tem Cronos, que é o tempo do relógio, Kairos é o tempo oportuno, e aion é o tempo da intensidade, mais do que da duração. Quando a criança está ali, ela está ali brincando, ela não vê o tempo passar. Quando a professora está pesquisando, é aion também, ela não vê o tempo passar. Quando o casal está se amando, é aion. Então, está inteiro ali. Tem adulto que, né, hoje em dia, com tanta coisa acontecendo, parece que tem adulto que sofre daquela síndrome de estar com pressa em outro lugar. Eu estou aqui, mas o quente mesmo está acontecendo em outro lugar. Aí, quando eu chego lá, o quente mesmo está acontecendo em outro lugar. Ou seja, eu nunca estou onde deveria estar. Né? Depois, a imaginação, a criatividade. Tem professor que todo dia ele faz tudo sempre igual. A espontaneidade, a sinceridade de uma criança. Vai dar uma roupinha para ela no aniversário para você ver a reação dela. Tem adulto que tem tanta máscara que você não sabe com quem você está conversando naquele dia. O carinho, a capacidade de perdão, a amorosidade. Tem adulto que não perdoa nada. Né? No dia 14 de maio, às 15h30, você me falou isso, uma coisa impressionante. E sem perdão, a gente não vai para frente em termos de civilização. O desejo de superação, a aspiração à autonomia, volta que a Fátima falava, a transcendência, a persistência. A criança conseguiu pôr a meia, agora ela quer pôr o tênis também. Conseguiu pôr o tênis, agora quer, né? Ela sempre quer. Tem adultos que se acomoda, né? Parece que, enfim, para mim, essa questão do dever criança é absolutamente fundamental se a gente quer resgatar a nossa alegria, né, de viver em geral e de ser professor em particular. Então, vem toda aquela questão lá, né, do espanto, o assombro, a surpresa, a curiosidade, o desejo, a motivação. Isso, para mim, é um elemento fundamental no desenvolvimento humano. Né? Esse elemento, se vocês me perguntarem, professor, dá uma dica aí para a gente poder melhorar enquanto ser humano, enquanto professor. Eu diria a curiosidade. Paulo Freire fala da curiosidade epistemológica, de uma maneira mais rigorosa. Né? Então, para mim, a partir de uma ética, se você vai alimentando a curiosidade, você vai longe, cara. Agora, o professor que acha que já chegou lá, que já sabe, está perdido. Esteja ele começando, ou seja ele pós-doutor. A hora que você perdeu a curiosidade, para mim, perdeu esse elemento fundamental da pulsão vital. Né? E depois, essa coisa do ensino, né? Que incrível isso, né? Da onde vem você se dedicou a vida toda em torno daquele objeto de conhecimento, daquela área de conhecimento, e agora você encontra pessoas que aquilo também faz sentido. Isso né? Quando você encontra um ex-aluno, professor, né? Isso não tem preço, né? E as palavras doces aí que eu ouvi no começo, é uma coisa. Então, essa profunda alegria, né, que vem do ensino. Né? E aqui a frase que eu citei lá: o mestre ajuda os discípulos a se encontrarem, e nas horas de depressão são os discípulos que ajudam o mestre a se reencontrar. Martin Buber. Né? O Fernando Pessoa, né, para ser grande, ser inteiro, nada teu exagera ou exclui, ser todo em cada coisa, põe quanto és, no mínimo que fazes, assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive. Essa coisa de tentar
Não é fácil, né? Tem tantas coisas, mas tentar procurar estar inteiro naquilo que a gente está fazendo, né? Concluindo, vai acabar, né? Deixo a dica do livro aqui, Para Onde Vai o Professor, Resgate do Professor como Sujeito de Transformação. Lá, quem quiser me conhecer mais, tem um sitezinho lá. Tem um canal no YouTube, né? Se inscrevam no canal para ele crescer um pouquinho. Só para a gente lembrar, né? Só para relembrar, a gente pode escrever outra história. Na pedagogia da autonomia, o tempo todo, Paulo Freire fala isso. O mundo não é, o mundo está sendo. Portanto, pode vir a ser outro, né? Do direito e do dever de mudar o mundo. Quer falar, Isaac? Não, eu espero você terminar. Tá bom, ok. Então, do direito e do dever de mudar o mundo. Se alguém, ao ler esse texto, me perguntar com irônico sorriso se acha que para mudar a educação basta que nos entreguemos ao cansaço de constantemente afirmar que mudar é possível e que os seres humanos não são puros espectadores, mas atores também da história, direi que não. Mas direi também que mudar implica saber que fazê-lo é possível. Isso é muito lindo. O Piaget, um dos últimos livros que ele escreveu, é O Possível e o Necessário, né? Então, ele diz que nós deveríamos estar sempre abertos à abertura a todos os possíveis. As estruturas elas deveriam ficar cada vez mais complexas e mais flexíveis. Infelizmente, elas vão ficando mais complexas e mais rígidas. Mas Paulo Freire aqui, Ernest Bloch também, que eu gosto muito, O Princípio e Esperança, né? Boaventura, tanta gente, Milton Santos, tanta gente. Foi difícil selecionar citações aqui de tanta, mas nesse sentido de resgatar a nossa alegria, a nossa potência. Então, muito obrigado aí pela atenção e vamos para a roda de conversa. Muito grato. Isaac? Bom, primeiramente, agradecer ao Celso Vasconcelos, né? O privilégio de ouvi-lo e aprender muita coisa, né? E destacar, né, essa dimensão das alegrias na docência, né? Porque muitas vezes, quando a gente fala sobre o professor, principalmente o professor de ensino básico aqui no Brasil, é um muro de lamentações, com todas lamentações legítimas, né? Mas essa parte da alegria. Eu queria compartilhar uma das alegrias que eu tive, que eu acho que é uma genuína alegria da docência, né? Na década de 80, né, do século passado, eu fiz um concurso para professor titular da Universidade Federal de São Paulo. Não que eu queria ir trabalhar lá na Federal de São Paulo, né? Eu morei muito tempo em São Paulo, não queria. E quando eu morei em São Paulo era terra da garoa e terra boa. Mas para resolver um problema, e tive que fazer um memorial, que é uma invenção naquela época paulista, né? Que tinha que autodescrever a nossa vida, começando, se quisesse, com a influência do olhar da parteira na minha educação. E quando chegou eu construí o memorial, fiz uma tabela nas minhas atividades de pós-graduação, colocando o nome dos estudantes que eu tive de mestrado, doutorado, quando que foi, onde que estavam, né? E claro que eu tinha memória de todos eles, mas eu nunca tinha visto essa tabela, né? E duas coisas me chocaram. A primeira é que 3 alunos que eu orientei morreram, né? E eu falei, não, alguma coisa está errada, o orientador deve morrer antes do orientando, né? E a outra é que eu analisei o presente naquela época de cada um que eu orientei e verifiquei que ninguém me superou na parte científica, na parte de pesquisa.
E aí eu fiz uma hipótese muito egocêntrica, né? Eu falei, não, eu sou bom orientador, eles não estavam preparados como aluno. E a minha argumentação era que eles já vieram para a pós-graduação com uma educação básica e universitária deficiente. Eles vinham estragados e eu não tinha a capacidade de mudar esse estrago que eles tinham no sistema educacional. Como eu sou biólogo, né, que é uma ciência experimental, eu, para provar meu argumento, devia fazer uma experiência, e fiz. Eu, daquela época em diante, não orientei mais mestrado, doutorado, e comecei a admitir no meu laboratório alunos do ensino médio, alunos que estavam entrando no ensino médio, com uma idade mais ou menos de 15 anos, para trabalhar como estagiário, como bolsista no meu laboratório. E com o argumento que eles não estavam completamente estragados e eu podia moldá-los, né, como se fosse um material aí para moldá-los, já não estavam endurecidas o material de moldagem. E passaram-se muitos anos, e 2 deles que eu admiti quando eram do ensino básico, eles me superaram. Aquela visão que ninguém tinha me superaram. Eles foram capas de revistas científicas importantes, internacionais, e eu nunca fui capa de revista, né? Então, a alegria que eu tive em ver o sucesso dos meus estudantes é a alegria que a gente tem como ser professor, ser da docência, né? Porque o professor que não tem alunos que os superam, ele vai ter o legítimo questionamento, né? E existe 2 tipos de alunos. Um aluno que você dá uma aula, eu na década de 80 dava uma disciplina básica que era obrigatória para todos os cursos da área de saúde, eram 160 alunos numa disciplina. Não dá para a gente avaliar, nem eles me conhecem, mas eu não conheci todos. Mas os alunos que você trabalha no laboratório ou na iniciação científica, mestrado, doutorado, você pode influenciá-los pela convivência, pelo ensinamento diário e aprender, como disse o Celso e como disse o filósofo Max Buber, né? A gente aprende muito com alunos e, inclusive, eles nos tiram de crises, né? Como foi citado aí na apresentação. De maneira que eu queria partilhar, parabenizar Celso por essa bela apresentação, ressaltando a importância de sermos educadores, né? É fundamental. Isso, ser educador e transformador é a nossa melhor alegria. Muito obrigado aí. Relembro que a gente tem mais 15 minutos. Leonardo? Bom, boa tarde, boa noite. É um prazer enorme escutar sempre o Celso. Ler também é interessante, depois que eu comecei a escutar o Celso, quando eu pego um livro dele para ler, eu escuto a voz dele. Então, é interessante ver a pessoa se materializar no texto e no contexto, né? Hoje, então, desde cedo, o Celso já tem nos provocado, lembrando da partida física, mas da continuidade intelectual, moral de Paulo Freire, né? Então, desde cedo ele tem provocado em relação a isso.
E agora, vendo o professor Reutemann aqui e também a Fátima, a provocação fica mais ampla, sabe? Porque são vários devires em vários contextos, em várias ações do ser professor. Então, minha provocação, né, quando sempre pensando na questão do contexto e do conceito de devir, né, e olhando para o cenário que a gente tem vivido no Brasil, eu me considero um privilegiado por onde eu estou, né, professor de uma instituição federal, numa região metropolitana, em que os estudantes que passam a ter contato comigo, grande maioria passaram por uma peneira chamada vestibular e vestibulim, né? Mas esse devir é meu, num cenário que eu até chego em sala de aula brincando e falando sério, sobre a importância política da cadeira que cada um daqueles que estão sentados ali tem, né? E nesse devir, queria escutar o Celso um pouco mais sobre a importância, nesse processo de reconstrução do Brasil que a gente vai viver em breve, sobre o que o devir nos ensina nesse processo. É reconstruir ou é construir um novo, né? Como a gente pensa esse novo cenário a partir da perspectiva da minha grande preocupação hoje, que são os meus colegas da educação básica das escolas públicas do interior do Brasil, né? O que a gente pode fazer? O que a pandemia nos ensinou? E o que esse devir aí desse processo que nos espera, por onde a gente pode começar? Ô, Paula, você não tinha avisado? Porque eu tinha falado que eu ia responder só perguntas fáceis, Léo. Pergunta difícil não valia. Então, olha... Considere como uma pergunta retórica, porque você já respondeu elas várias vezes e várias vezes no fazinho. Mas... eis que faço novas todas as coisas, né? E é possível voltar, entrar no ventre da minha mãe de novo, né? Alguém já vai lembrar das passagens aí, né? Eu fico pensando, eu acho que na perspectiva dialética, que é a perspectiva epistemológica que eu procuro, que tem pautado um pouco a minha reflexão, pelo menos eu tento, né? Um elemento que eu tenho me debatido muito é esse elemento da necessidade da superação do pensamento dicotômico, né? Que é aquela coisa ou isso ou aquilo, ou exclusivo, né? E a dificuldade que a gente tem de trabalhar a contradição, e como dizia o Álvaro Vieira Pinto, trabalhar por contradição, que acho que é o grande desafio, né? E então o Hegel colocava, você tem a tese, você tem a antitese, você tem a sintese, né? Só que a síntese contém tanto elementos da tese quanto da antítese num novo arranjo. Isso se chama superação por incorporação. Então, quando eu penso, sobretudo, aquilo que você colocou no final, né, os nossos colegas, nós mesmos, né, nossos colegas da educação básica, eu acho que é aquele princípio que a gente também trabalha com os professores, né, a gente tem que trabalhar com o ser humano concreto que a gente tem ali, né? Então, e aí vem também para mim o Snider, né, o Georges Snider, aquele grande educador francês, né, a famosa dialética de continuidade e ruptura. Então, a gente tem que entrar em continuidade, mas se você só entra em continuidade, você vira um amiguinho, né, do aluno, do colega professor, e a partir disso tem que estabelecer a ruptura, né? Então, entra em continuidade para juntos fazer a ruptura, né? E o Snider coloca uma coisa que eu acho assim muito legal, aquela frase clássica dele, né? O drama do professor é
fazer a revolução e dar aula amanhã cedo. Então, para mim é uma tensão muito, muito interessante essa, porque se eu não tenho o horizonte, né, da revolução, se eu não tenho o horizonte, como o Isaac colocou logo no começo, né, de uma radical transformação, né, e a gente não quer muito, a gente só quer um lugar onde todos caibam integralmente, só isso que a gente quer. Agora, com essa maldita desigualdade abissal que a gente tem no Brasil, né, isso está totalmente inviabilizado. Então, se a gente não tem um horizonte de uma outra sociedade, de uma outra conviviabilidade, de uma outra forma de convivência, né, de uma outra comunidade, de uma possibilidade efetiva de diálogo, então, que sentido tem a gente estar em sala de aula? Aliás, que sentido tem a gente estar na vida? Agora, por outro lado, se eu não dou aula amanhã cedo, que contribuição eu estou dando para que essa revolução aconteça, né? Então, eu veria um pouco isso, sabe, Léo? Assim, o Gramsci chega a provocar, né? O que adianta uma ideia brilhante na cabeça de um, né? E se essa ideia não consegue ser compartilhada, né? Então, eu vejo um pouco por aí. Eu acho que seria uma reconstrução, mas nessa perspectiva de um horizonte radical, né? E lembrando lá do Boaventura, né? Não disparem sobre o utopista, né? Nós precisamos da utopia. E também o Caraça, aquele grande matemático português, né, que ele falava os sonhos é o que existe de melhor, né, no ser humano. E os céticos, né, não suportam os sonhos e vão na jugular cada vez que alguém começa a sonhar, né? Então, é só uma aproximação, né, que é uma questão extremamente importante, Léo. Muito obrigado aí pela provocação, né? Eu que agradeço. Eu que agradeço. E a gente vai se provocando. Tem muito sonho para a gente partilhar. Celso, a questão a gente ainda tem alguns minutinhos, né? A questão do vínculo e das relações, assim, que é algo que você coloca no teu texto, e assim, vários dos aspectos que você coloca, eles estão muito mais na dimensão da formação humana do que propriamente de um conteúdo ou de uma disciplina ou de... Oi? Quem abriu o microfone? Já foi? Tá ali na... Valdo? Não. Não sei, estou escutando alguma voz aqui. Pensando na formação de professores, eu sou professora aqui do curso de Pedagogia, ou até mesmo, assim, em termos de coordenação pedagógica, acho que, sim, eu sei que isso está muito na relação que a gente estabelece de confiança e de vínculo com os nossos estudantes ou com os nossos colegas de trabalho, mas é porque como não é um conteúdo, digamos assim, então ele fica perdido, assim, perdido que eu digo, isso é importante, né? Em que situações eu posso vir a trabalhar essa dimensão da relação humana? Eu sei que eu trabalho cotidianamente na relação vivida, né? E não como um conceito a ser estudado, né? Mas, assim, em que situações, em que momentos, não sei, é isso que eu fico também me perguntando. Eu acho, Paula, que nós temos esse desafio, né, que é uma coisa que a Ivone tem colocado sempre como provocação para a gente também, né? Nós temos esse desafio de, digamos, dar um tratamento epistemológico para a questão do afeto, né? E de tal forma que ele se torne também
um conteúdo com carga disciplinar, com carga, com fundamentação, né? E tem crescido as obras sobre isso, né? Mas no campo da pedagogia, até agora o que tem são coisas muito frágeis, né? São pedagogias do amor, pedagogias do afeto, né? Então eu acho que nós precisamos a bibliografia que diz respeito ao amor, ao afeto, é extremamente vasta. Acho que o que está faltando é a gente, nosso trabalho, né, como pedagogos, como intelectuais, né, a gente e dando mais consistência a isso, consistência teórico-metodológica, né, porque de fato, né, às vezes parece que fica um pouco assim, é uma atitude, né, que depende até da boa vontade, e não é isso, né? Tem que ser um princípio orientador, tem que ser um princípio constituinte da formação, inclusive com seu devido estatuto epistemológico, teórico-metodológico. Então, eu sinto isso como um desafio para a gente se debruçar mais sobre isso, né? Porque esse é um problema também, né? Quando em função dessas distorções, se criou muito preconceito em relação. E tem gente que não quer nem ouvir falar. Você começa a falar porque já acha que é autoajuda. Então, nós temos que romper essa. E tem tido coisas fantásticas, né? Você vê aí a contribuição do Maturana já tem uma densidade, né? Muito significativa, né? E o próprio Paulo Freire, a insistência que ele teve, mas ele não chegou a sistematizar tanto. A questão do amor está mais espalhada na obra dele, né? Mas ele trouxe uma grande contribuição por ser quem é e dar essa ênfase tão grande, inclusive do ponto de vista pessoal, né? Enfim, né? Acho que é um desafio para nós. Eu entendo isso como... Eu, particularmente, estou escrevendo um livro sobre isso, né? O amor, o afeto como princípio e fundamento da educação, né? Mas estou escrevendo há 3 anos. É muito mais complexo do que eu imaginava. No começo eu achei que, justamente por essa importância, né? E para não cair na banalização de jeito nenhum, né? Não sei se eu respondo um pouquinho, mas eu entendo como um desafio para nós. Obrigada, Celso. Bem, falta 1 minuto para 6h45, né, que é o nosso horário de término, porque tem outras reuniões em seguida, né, nesse mesmo link. Eu sei que Miriam e Isaac estão de mão levantada. Foi até colocada uma pergunta no chat aqui pela Jaque. Eu sugeri das pessoas que ficaram sem poder fazer a sua contribuição final, de levar essa demanda para o Telegram e partilhar, e a gente continua conversando por lá. Paula, eu vi eles pedir a palavra, entrei em negociação lá, nós temos mais 10 minutos, eu vou atrasar a seguinte. Se eles puderem fazer a pergunta e o Celso responde minha sugestão, e depois segue a tua lá no Telegram, mas o Celso dá para fazer a despedida, ele já aproveita, então as pessoas que estavam inscritas, dê oportunidade para elas, que eu vou segurar outra reunião lá, já falei com eles, tá? Tudo bem, tudo bem. Obrigado, Então, eu vou ler a pergunta da Jaque e passo a palavra para o Isaac e depois para outra pessoa, a Miriam. Né? A pergunta da Jaque é a seguinte: na formação de esquizoanálise na Escola Nômade de Filosofia, tenho aprendido sobre a educação como o desenvolvimento da potência em ato. Seria nessa direção que poderíamos entender o que você nos apresenta como esperança para uma nova educação? Essa é a pergunta da Jaque. A gente pode abrir a palavra para o Isaac e depois para a Miriam, e você faz seu fechamento? Tá ótimo. Ok, Isaac. Bem, eu vou tentar ser bem rápido, né? Queria primeiro destacar
a importância de a gente, nessa conversa, lembrar de Paulo Freire, né? Porque ele merece, ele ainda vive as ideias, ele se foi como corpo, né, material, mas as ideias ficam, e eu tive a oportunidade de conhecer Paulo Freire, que ele era do conselho diretor da Universidade de Brasília, e com contemporâneos como Marcos Guerra e Geniberto Paiva Campos, que trabalharam com Paulo Freire em Angicos, lá no Rio Grande do Norte. E o outro ponto é que a gente, acho que Celso ressaltou, a gente deve ouvir muito os alunos. E também, aproveitando que ele disse que todo avô é um professor em potencial e vice-versa, queria comentar que eu tenho um neto que tem agora 11 anos, e com 10 anos ele começou a estudar numa escola pública aqui do Distrito Federal, que adotou a metodologia do educador amigo nosso, José Pacheco. E eu, na época da pandemia aguda, né, eu me comunicava com meu neto por telefone, e eu procurava, sem saber fazendo perguntas, para ver o que ele achava, porque ele frequentou escolas privadas, né? E numa desses telefonemas, eu perguntei a ele: o que você acha dessa escola que você está estudando, que não tem provinha, não tem avaliação? E a resposta que ele me deu, e isso acho que Paulo Freire gostaria de ouvir, ele disse: olha, eu sou a favor dessa ideia, porque eu não entendo como que nas outras escolas eles nos colocam em um ambiente em que um não pode ajudar o outro. Quer dizer, a criança ela pega essas coisas, e realmente a prova é um instrumento de competição entre os alunos, etc. E a gente precisa sempre estar atento ao que as crianças falam, porque a gente aprende muito com elas, né? Obrigado. Miriam? Miriam? Falhou aqui um pouquinho, ok. Paula. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Professor, não sei se você consegue me ver aí, mas estou com o teu livro aqui na mão. Em 2017, a gente se encontrou lá na UFR Litoral. Você deixou aqui para mim um recadinho, né? Que o currículo escolar, antes de tudo, seja um encontro dos currículos entre os alunos e dos professores, né? Com o objetivo de transformar vidas. A minha prática docente, ela tem sido reconhecida como diferenciada no campo da educação, ainda que eu leve muitas pedras em alguns lugares por conta disso, e em outros estimule, inspire processos curiosos em relação principalmente ao sentido que eu tento, né, exercito dar na minha prática docente. Então, a minha pergunta, professora, ela é bem direcionada, porque eu não posso perder a oportunidade, já que você está aqui comigo, porque faz um ano que eu venho desenvolvendo um artigo sobre o acolhimento e emancipação, né? Então, seria o acolhimento estratégico no campo da educação enquanto emancipação humana. Isso como uma que tem Miriam, Miriam, talvez você tirar a imagem, porque o som tá difícil. A gente não está ouvindo. Está picotado o som, Miriam. Às vezes tirando a imagem, melhora. Deixa eu cortar aqui.
Então, voltando, eu não sei em que ponto que cortou. A Acolhimento pergunta. estratégico. Então, vamos lá. Eu tenho pensado, então, na questão do acolhimento estratégico como um instrumento metodológico voltado, então, à construção de processos emancipatórios. Eu estou tentando concluir esse material esse ano e eu queria muito a sua opinião, professor, no sentido de que eu tenho pensado o acolhimento estratégico quando é construído visando atingir objetivos pré-determinados do educador, do professor, né, no sentido que só pode ser estratégico quando tem sentido, ou seja, que envolve um querer previamente refletido, uma atividade intencional que vai sendo direcionada a realizar o desejo de acolher, como um ponto de partida do professor educador que vai planejar o seu processo de ensino-aprendizagem junto aos alunos, né, uma prática de trabalho. E em alguns colegas eu venho discutindo, alguns vão me dizer assim, Miriam, você está construindo meio que uma caixinha, um modelo pronto, e não é essa a ideia. E por outro lado, eu tenho outros colegas dizendo, sim, é um importante material, porque a gente precisa de materiais, a gente precisa de partilhas, né, de aprendizagens, partilhas de vivências de educadores, né? Então, a pergunta que eu tenho para ti era no sentido da sua opinião, se essa construção de um modelo, ou seja, essa partilha do modo como eu venho desenvolvendo o acolhimento processual estrategicamente dentro de sala de aula, se ele pode ser realmente uma contribuição ou se ele vem a ser mais um modelo que eu estou tentando, digamos assim, instituir, algo que não contribuiria. Essa também é da categoria que eu não vou responder, porque é muito difícil, né? Então, talvez, começando por aí, que eu acho, Miriam, que é muito válido, né? Desde que haja, de fato, essa abertura, né, como você está tendo aqui, de colocar isso em questão. Porque acho que a pior coisa é quando que eu coloquei lá. Para mim, a curiosidade é o elemento fundamental no desenvolvimento humano, né? Porque na curiosidade eu vou tentar me conhecer, eu vou conhecer o meu limite, a minha possibilidade, conhecer o aluno, conhecer a metodologia, conhecer a realidade e me abrir Então, eu acho muito legal, porque a Paula acabou de colocar isso. Às vezes parece que é uma coisa meio... A gente fica meio no vazio, é só uma atitude, como é que... Então, agora, eu precisaria conhecer melhor, mas eu acho interessante, né, a gente tornar isso material, tornar isso roteiros, né, de trabalho, mas sempre com aquela questão, né, quais são os fundamentos, qual é essa real, essa intencionalidade. Eu tenho trabalhado essa ideia do acolhimento profundo, né? Então, essa ideia de que o acolhimento não é um momento, não é uma... sobretudo, é fruto desse afeto radical, né? Então, eu acho legal isso aí. Continuar nessa dúvida cartesiana, né? É isso mesmo, né? Isso é muito, muito saudável. A hora que você fala, não é esse modelo, aí acho que realmente é complicado. Mas eu vejo assim com bons olhos, acho que a gente tem que avançar. Então, em relação ao que o Isaac falou, é muito legal isso, né? Só lembrando que não é que a escola não tem avaliação, né? A escola não tem aquele tipo de avaliação, né? E a fala da criança é ótima, né? Que realmente... E em relação à esquizoanálise, já que eu preciso conhecer mais. Já é a terceira ou quarta pessoa que me fala disso, né? Então eu sinto que tem aí essa questão do devir, tem uma interface, mas na verdade eu fui para o devir não a partir da teoria, eu fui para o devir a partir dos meus netos, e realmente foi com eles que eu aprendi isso, né? Então eu estou começando a ter mais acesso, e esse é um ponto que está aqui na minha agenda, né, da esquizoanálise, tal, como um aprofundamento, como uma fundamentação dessa perspectiva do devir, né? Nosso devir, acho que já se encerrou aqui por causa do horário, né? Então agradeço muito a participação, né? E vamos continuar a conversa. Como a Paula falou, tem ali o canal no Instagram, né? E a No gente Telegram. No Instagram é boa, no Telegram, né? Então a gente pode continuar essa conversa. Fico muito grato pela oportunidade. Muito obrigado.
Muito grata, Celso, e por todos que estão aqui também presentes, que acompanharam a gente nesse momento hoje, e seguimos nossa prosa pelo Telegram. Boa noite e um grande abraço.